Bom dia pessoal. Hoje vou estar apresentando para vocês o jogo Dragon Force, esse jogo maravilhoso do Sega Saturno, que foi um dos primeiros a permitir que o jogador possa escolher mais do que um personagem principal para zerar. Eu já zerei esse jogo algumas vezes, tem 7 anos que eu não zerava, né? Zerei recentemente e deu vontade de gravar esse vídeo para passar algumas dicas, alguns personagens secretos. Então, vamos ter muitos spoilers aqui, muitas explicações. Espero que possa ajudar quem já jogou esse jogo no passado, teve alguma dificuldade, não conseguiu zerar porque não leu direito, faltou algumas informações. Então, para começar, esse jogo você pode zerar com 8 personagens distintos. Ele tem dois plots. O plot principal é que um deus antigo chamado Madruk vai ressuscitar e vai precisar dos 8 guerreiros do Dragon Force, vão se unir e vão recuperar esse poder para poder derrotá-lo. Esse é o plot principal. E existe um plot secundário no jogo, que é o exército de Pandaria. Ele abriu guerra contra o resto do continente. Então todos os países iniciam o jogo para confrontar Pandaria, porque é o exército mais poderoso para se defender. Aí, a depender de com quem você está jogando, o jogo vai liberando os plots. Então, eu vou dar aqui alguns spoilers, porque, como eu já zerei algumas vezes com todos os personagens, eu sei o que é que acontece em cada um. Mas se você vai zerar a primeira vez, você vai estar pegando as informações ali parte a parte. Então quando você zera com todos é que você consegue montar a história. Então eu vou estar soltando aqui alguns spoilers para vocês. Quando você vai jogar a primeira vez, você não pode jogar nem com Pandaria e nem com Tradnor. Então vou apresentar primeiro esses dois membros do Dragon Force para vocês, já que vocês não vão ter acesso a eles. Então, Goldark, o Império de Pandaria, é o Imperador de Lé Goldark, o apelido dele é Leão Louco, e ele é chamado assim pelos habitantes do continente Legendra, e ele é muito poderoso e um cara muito famoso, todo mundo tem medo dele, e é o exército mais famoso que tem, com vários generais poderosos. E em segundo lugar nós temos Reinhardt. O reino de Tradnor é um reino mágico, e ele é filho de um deus, do deus da luta, e ele é um mago absurdamente poderoso. O jogo, e aqui já vai alguns spoilers, proíbe você iniciar o seu jogo por Pandaria ou por Tradnor, porque são duas gameplays mais difíceis do que a boa parte das outras. Então, um spoilerzinho, o gameplay mais difícil de todos é quando você zera com Gongus de Bozak. Por sorte, né? Ele é o rei do reino animal. Todo mundo acha ele muito tosco e ninguém nunca tenta jogar com ele, graças a Deus, porque realmente é uma gameplay mais complicada. Porque o que acontece? Esse jogo ele muda muito a dinâmica de acordo com todos os personagens que você vai selecionar. Então, se você pega qualquer um dos outros 5 reis, quando você derrota um outro rei, junto com todos os seus soldados, seus generais, você recruta aquele rei e seus generais principais, os generais que não traem ele, você vai juntar eles ao seu exército. Então você vai aumentando a força do exército. Você vai ficar podendo passar de level, deixar o teu exército forte. Isso agiliza bastante para zerar o jogo. Mas quando você zera com Gongus, com Goldark e Reinhardt, quando você derrota um outro rei, o outro membro da Dragon Force, ele não se une ao teu exército. Então, e cada um por seu motivo diferente. No caso de Gongus, eles não se unem porque Gongus é um animal. Então, poxa, eu não vou me submeter e acreditar que esse animal aqui, apesar de ter me derrotado, ele vai ser o herói, esse cara que vai derrotar Madruk. Já no caso de Reinhardt, o pessoal pensa, poxa, esse cara aqui é um menino, não vou me submeter a ele, ele não tem o que precisa para salvar o continente. E Pandaria é o exército que ia derrotar todo mundo, que ia conquistar e é o mais poderoso, por assim dizer.
então ninguém quer se aliar a ele, o pessoal prefere ficar preso. Então cada rei aqui ele vai ter um plot um pouco diferente para você jogar. Então, se você começa com Leon, por exemplo, no começo do jogo ele só aparece para ele o plot secundário. O Império de Fandaria abriu guerra. E depois que você joga, depois de alguns meses dentro do jogo, aparece um cara falando sobre o plot principal, que é Madruk, e que Leon tem que juntar os outros membros do Dragon Force. Então isso vai acontecer com ele, e um dos caras que chega para contar essa notícia para ele é seu ex-mestre, uma lenda do Kung Fu que era justamente um membro do Dragon Force 300 anos antes. Então, para Junon, mesma coisa. Você começa com o plot principal, que é o Império de Fandaria para destruir todo mundo, e depois de alguns meses no jogo aparece um cara falando: olha, você é um membro do Dragon Force e você tem que recrutar os outros para poder derrotar o Deus Madruk. Então aí muda-se o plot do jogo aí. Teres, mesma coisa. E por fim, nosso amigo Wayne. Esse daqui, ele em tese é para ser o personagem principal do jogo. E eu digo isso por quê? Porque já no início do jogo, quando você começa a jogar com ele, a deusa aparece para falar com ele, falando sobre Madruk. Nos outros casos, é um enviado, é uma pessoa que vem contar para ele sobre Madruk, vem falar com o rei. No caso de Wayne, quem vem falar não é um enviado, não é um mensageiro, é a própria deusa. Então meio que o jogo direciona o Wayne para ser o personagem principal por conta do plot. Mas já vou dando um spoiler. O personagem principal do jogo, na minha opinião, é Junon. Por que Junon? Porque dos 8 guerreiros, quando você zera com eles, lá no finalzinho do jogo você vai desbloquear um ataque, que é o ataque do Dragon Force. E nos outros 7 generais é um ataque muito tosco. Ele só aparece uma medalha dourada e um ataque normal que já tem animação normal no jogo. Junon é o único caso em que o ataque especial não é um ataque tosco, é um ataque próprio, único, e só desbloqueia no final do jogo. Então, na minha concepção, Junon é o personagem principal do jogo. Então, agora que a gente já explicou um pouco da lore, vamos falar um pouco sobre a localização e sobre os soldados. O jogo ele tem 8 personagens principais jogáveis e 10 tipos de exército. Então, dos 10 tipos de exército, o mais forte é o dragão, e nenhum dos generais principais dos reis nasce com ele. A gente consegue desbloquear isso daí no jogo. Então, tirando o dragão, qual é o tipo de soldado mais forte? Na minha opinião, Arpia. E Arpia é justamente o soldado do território de Junon. É o território principal. Então, cada general tem um soldado preferencial, tanto do rei quanto de boa parte de seus soldados. Então, aqui no norte, em Junon, no Império de Tristan, temos as Arpias. Leon, nós temos os Monks. Em Fandaria, nós temos os Cavaleiros. Aqui em Izumo, no reino de Mikau, temos os Samurais. O Samurai é a infantaria mais fraca que existe no jogo. Porém, o único que ele consegue, que ele é forte contra, é o dragão. O jogo tem muito disso. Muitos soldados eles são bons contra alguns e fracos contra outros. Então, o samurai ele é absurdamente forte contra dragão. E ele tem uma vantagem sobre o tipo besta. O tipo besta é justamente o tipo de Gongos. E o tipo besta ele é fraco contra samurai e forte contra cavalaria, por exemplo. Entrado no Reinhardt tem o tipo mago. O tipo mago prevalece. Teires é o tipo arqueiro. E Wayne é do tipo soldado. Então depois eu vou colocar aqui uma tabelinha, o que é que prevalece, o que é que perde de cada um, mas tem algumas outras coisas que influenciam. Então pessoal, como vocês podem começar o jogo e zerar com cada um desses personagens, com exceção de Reinhardt e Goldark,
o que é que eu vou fazer? Eu vou começar o jogo com Reinhardt. Vocês já vão pegar alguns spoilers do que está acontecendo, mas é uma forma de vocês verem um jogo diferente, visto que não dá para você começar a jogar com ele até você zerar o jogo pela primeira vez. Então vou pausar aqui esse vídeo para não ficar muito grande, e o próximo já é dentro da história de Reinhardt.